Olá, turminha do terceiro ano. Estou aqui para falar sobre mais uma aula de geografia. Convido a todos a abrir o seu livro, módulo 4, na página 95. Nós vamos falar sobre soluções para o consumo de água na agropecuária. E vamos falar também sobre os cuidados com as fontes de água. Segundo a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, alguns procedimentos são necessários para garantir o fornecimento de água potável na produção agropecuária. A fim de favorecer a infiltração de água no solo, contribuindo para o fortalecimento das nascentes dos rios e a manutenção das suas águas, são realizadas construção de barragens e mini açudes para reter a água da chuva e garantir a umidade no solo. Um plantio em nível para reter o escoamento de água nas lavouras em terrenos inclinados. Assim, o desperdício será menos. Também eles estão preservando a maior quantidade possível de vegetação natural na propriedade, uma vez que as raízes das árvores auxiliam na infiltração da água da chuva até os lençóis da água. Para evitar a evaporação da água de irrigação, é necessário construir barragens subterrâneas para guardar água, evitando a evaporação. É necessário também irrigar a lavoura à noite. Irrigar diretamente na raiz da planta também evita o desperdício da água na agricultura. Entre os cuidados relativos à manutenção da água potável na produção alimentar mencionados anteriormente, qual mais chamou a sua atenção? Qual foi o cuidado que chamou mais a sua atenção? O cuidado que mais chamou a minha atenção foi construir barragens subterrâneas para guardar água, evitando a evaporação, né? Que é uma técnica nova, né? Criar barragens subterrâneas para, apesar de já ser usada há bastante tempo, mas é uma ideia genial, porque assim não vamos perder muita água, né? Caso cultivasse algum alimento vegetal em sua casa, qual desses procedimentos você realizaria? Se você tivesse uma horta, e como é que você estaria molhando a sua hortinha? Que procedimento você utilizaria para não desperdiçar muita água? Eu molharia diretamente na raiz, né? Porque aqui fala que irrigar diretamente na raiz a planta, né? Quando você molha diretamente na raiz, você está evitando também o desperdício. O processo de filtração é um processo que sem ele não há água subterrânea, que é a fonte de maior parte dos mananciais da água da superfície. O processo de irrigação, quando as plantas irrigadas crescem e produzem alimentos mais rapidamente e de melhor qualidade. Então, por que os processos de infiltração e irrigação são necessários para a manutenção das fontes das águas e da produção de alimentos? Vou repetir. Porque os processos de infiltração e irrigação são necessários para a manutenção das fontes de água e da produção de alimento. O processo de infiltração, sem ele, não há água subterrânea, que é a fonte da maior parte de mananciais de água de superfície. Já o processo de irrigação é quando as plantas irrigadas crescem e produzem alimentos mais rapidamente e de melhor qualidade. Então, todos os dois processos, eles são importantes. Só que assim, você tem que ver, né, o processo que evita desperdícios. Cuidado com as fontes de água. Página 96. Você vai abrir agora na página 96. E na página 95, você vai responder a questão 11, tá? Sobre os processos de infiltração e irrigação. Quais deles são necessários para a manutenção das fontes de água e na produção de alimentos? Os dois processos eles são importantes. Sem a irrigação, não há água subterrânea. E sem o processo de sem o processo de infiltração, não há água subterrânea. E sem o processo de irrigação, não tem como molhar as plantas para que elas cresçam e produzam alimentos mais rapidamente e de melhor qualidade. Então, os dois processos, eles são super importantes. Cuidado com as fontes de água. Rios, lagos e outras fontes de água costumam receber lixos de diferentes tipos. Vamos falar sobre o lixo seco. O lixo seco são as garrafas plásticas, móveis, pneus. Já os lixos líquidos são os esgotos domésticos, com resíduos industriais. Nas áreas rurais, os rios podem ser contaminados pelos agrotóxicos utilizados nas lavouras.
esses agrotóxicos, né, eles são escoados pela água até chegar ao rio e contaminam o rio. A água dos rios é a principal fonte de abastecimento das cidades. Por esse motivo, ela precisa ser bem cuidada. A nascente do rio e a vegetação que o margeia também precisa ser preservada. Gente, você sabia que há vegetação em volta do rio? Você está vendo aí uma vegetação em volta do rio, na página 96, né? Tem aí, ó, matinhos, tem árvores, plantinhas. Pronto. Tem plantinhas de pequeno porte aí também, na margem do rio. Essas plantinhas, elas ajudam na preservação do rio, porque mantém o rio mais limpo, mais natural. Se você, né, jogar um lixo no rio, você vai estar poluindo o rio. Se você jogar o lixo no chão, a água da chuva vai levar o lixo até o rio e vai acabar poluindo também. Nas margens devem haver árvores e vegetação natural para que a terra não desmorone para dentro do rio, causando um fenômeno denominado de assoreamento. Quais tipos de lixos podem contaminar o rio? Gente, os lixos que podem contaminar o rio são os lixos secos e os lixos líquidos, tá bom? Exemplos de lixo seco: garrafa plástica, pneu, pedaço de brinquedo, plástico. Tudo que for lixo seco também pode contaminar o rio. Até móveis as pessoas jogam, né, no lixo, pedaços de madeira, resto de material, e acaba contaminando o rio. Lixos líquidos. Os lixos líquidos são os esgotos, que tem muitas ruas que não têm saneamento básico. Então, o que a população faz? Joga o lixo de esgoto diretamente nos rios, contaminando, poluindo mais ainda os rios. Quais são os lixos líquidos? Esgoto doméstico, resíduos industriais e defensivos agrícolas, né? Que são os produtos que os agricultores colocam nas lavouras, que eles colocam nas lavouras. Quais elementos naturais são importantes para preservar as margens e a nascente de um rio? Quando há vegetação natural, olha só o que a Prof falou, a vegetação ela ajuda a proteger o rio. Você pode observar que em volta de todos os rios sempre há uma vegetação, a fim de proteger, tá? Então, quais elementos naturais são importantes para preservar as margens e a nascente de um rio? A vegetação natural e as árvores. Qual tem sido a sua atitude em relação aos rios próximos do lugar onde você mora? Você passa assim direto, sem olhar, sem se importar? Eu lembro quando eu morava lá em Nova de Freitas, quando eu olhava um rio que tinha lá no centro, eu ficava indignada porque aquele rio, ele estava tão poluído, e eu ficava pensando, né, como seria aquele rio no passado? Será que as crianças brincavam nele? As crianças tomavam banho? Será que está valendo a pena tanto avanço e, ao mesmo tempo, a gente está perdendo tanta coisa natural, tantos recursos naturais? As águas de um rio pertencem a todos aqueles que vivem ao longo de seu curso. Por isso, cada pessoa, inclusive você, tem o dever de cuidar do rio que abastece a cidade em que reside. O rio, ele ajuda em várias atividades. O rio, ele ajuda na pesca, o rio, ele ajuda na lavoura, na agropecuária, ele ajuda na irrigação. O rio, ele ajuda bastante em várias atividades para todos, inclusive, né, na vida em volta daquele lugar. Os animais, eles precisam da água limpa para beber, o passarinho ele precisa beber água, a raposa, o gatinho, o cachorro, todos precisam beber água. E todos os seres vivos, eles encontram água onde? Nos rios, né? Os rios, eles ajudam com as suas águas. Pode ser que perto do seu município não exista um rio, mas um riacho, um córrego, um lago, uma lagoa ou um igarapé. Todos eles são fundamentais para os seres humanos, os animais e as plantas. Portanto, faça a sua parte, não jogue lixo nos rios e fale ao máximo de pessoas que puder sobre a responsabilidade delas quanto à preservação dos cursos de água. Se cada um fizer a sua parte, se cada um tiver consciência de que não devemos poluir o meio ambiente, de que não devemos jogar o lixo no rio, dessa forma, continuaremos a usufruir desse importante recurso natural. Você pode observar que em lugares onde não tem tantas pessoas, ainda existe, né? Ainda existem rios conservados, ainda existem cachoeiras, ainda existem praias limpas, mas onde tem muita gente, grande fluxo de pessoas,
a poluição, porque muitas pessoas elas não têm consciência. Vão à praia, pegam o picolé, jogam lá na areia da praia, vão aos rios, aos riachos, leva o lanche, leva a merenda, chega lá, joga o pacote de salgadinho no chão, e a maca. Então, tudo isso acaba poluindo diretamente os rios. Então, crianças, vamos ser conscientes e vamos ajudar, né, na preservação do recurso natural que Deus nos proporcionou, tá bom? Eu espero que você consiga realizar a sua tarefinha. Vamos recapitular? Processo de irrigação, processo de infiltração. Sem ele, não há água subterrânea. E o processo de irrigação, ele auxilia as plantas no seu crescimento e também a produzirem os alimentos mais rápido, tá bom? E de melhor qualidade. Na página 96, você vai colocar lá, ó, quais tipos de lixo podem contaminar um rio, lixos secos e os lixos líquidos. Quais elementos naturais são importantes para a preservação das margens de um rio, a vegetação natural e as árvores. Então, observe que em volta de todo o rio deve ter uma vegetação natural. Beijão grande da Pró, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Se você respondeu assim, sua atividade está correta.